Integração lavoura-pecuária-floresta. Existem outras espécies que podem ser plantadas no lugar do eucalipto, mas é bom conhecê-las bem para evitar problemas no futuro. Olá pessoal, eu sou Valdemir Laura, pesquisador da Embrapa Gado de Corte e vou abordar o componente florestal, outras espécies além do eucalipto. Durante as aulas que vocês já assistiram, os colegas têm abordado essencialmente o eucalipto, que é a espécie florestal mais plantada e mais utilizada nos sistemas integrados, né, sistema silvopastoril e LPF, e também em plantios florestais puros, né. Essa aula complementa a aula de outros colegas, como o Vanderlei Porfírio, o André Dominguete, e o Miller e o Roberto Giolo. Bem, muitas vezes nós temos uma empolgação, uma propaganda com uma espécie florestal nova. Essa aqui que você vai ficar rico. Plante agora e garanta a sua aposentadoria. Deve-se tomar muito cuidado com isso, né? Por quê? Já foi pesquisar essa árvore? Qual que é a velocidade de crescimento? Qual que é o IMA, né? O incremento médio anual de madeira? Quantos metros cúbicos por hectare por ano? Com que altura que eu corto essa árvore? Com quantos anos? Qual que é o diâmetro? Qual a finalidade? Então, eu devo optar, tem algumas discussões depois, mais por uma árvore que eu tenha mais informações, né? Quanto mais pesquisada, melhor. Que praga ataca essa espécie florestal? O que eu uso para controlar essa praga? Existe produto registrado no Ministério da Agricultura para esse controle? Ela responde ao fertilizante? Quanto que eu adubo? Quanto que eu boto de adubo por árvore? Quanto tempo de melhoramento genético tem essa espécie? Muitas espécies nativas a gente não tem melhoramento genético nenhum. Um outro aspecto muito importante é com relação a elementos tóxicos na árvore, né? Então, algumas espécies nativas, tem um exemplo de dois, né? A chimbuva, ou o tamboril e o timbó, são plantas nativas e que causam, o timbó, os índios usavam inclusive para matar peixe, né? E a chimbuva, ela chega a matar os animais ou ela provoca aborto. Essa semente ela é adocicada, rica em óleo, ela ocorre a dispersão final de agosto, mais ou menos, onde você tem baixa disponibilidade de pastagem, os animais comem e é abortivo. Então, não é uma espécie que deve ser usada em sistemas silvipastoris. Um outro problema, preocupação, é a propagação natural. A espécie que eu estou colocando, que eu estou implantando, ela produz muita semente, essa semente germina fácil, ela vai, vamos dizer entre aspas, praguejar a área. E tem alguns exemplos, como Sansão do Campo e Aroeira, que você perde o controle. Leucena também, se for em solos mais férteis, mais alcalinos, você perde o controle e ela vira praga. Então, é um cuidado a se tomar, principalmente com espécie exótica, que eu vou introduzir de um outro local. E nós vamos discutir isso mais para o fim da aula, né? Em função de tudo isso, e aí? E agora? Né? O que eu opto? Eu tenho alguns impasses. Uma nativa ou uma exótica? Uma espécie que é potencial, essa aqui pode ser que seja a espécie que vai me dar dinheiro, ou aquela que já está consolidada. Qual que é o valor final de venda? Que produtos eu posso obter além da madeira? Que espaçamento eu uso para cada espécie? Que sistema, que espécie animal eu vou usar, que forrageiro eu vou usar? São perguntas que perpassam todas as espécies, né? Então vamos discutir alguns itens, principalmente nativas e exóticas, potenciais e consolidadas, né? Então, o que é nativa? É aquela que é do local que não foi introduzida, né? Tem a definição no slide. E exótico é que veio de outro lugar, né? O eucalipto é uma espécie exótica, ela veio da Austrália, né? Mas o café é exótico também, que veio da África, veio da Etiópia. A soja veio da China, né? Então, são espécies introduzidas, são exóticas, né? A exótica, ela tem a vantagem de que as pragas que atacam a espécie no seu centro de origem não tem aqui. Mas nós podemos perder o controle, nós não conhecemos nada dela. A nativa, a gente já conhece, ela está adaptada, ela está aqui. Só que as pragas dela também estão aqui. E um exemplo, assim, bem interessante de exótica, né? A espécie florestal mais plantada é eucalipto.
E a produtividade do eucalipto aqui no Brasil é muito maior do que na Austrália e na Nova Zelândia, que não é o seu centro de origem. Então, o Brasil investiu muitos anos em pesquisa e nós temos uma tecnologia, uma genética muito boa desse material. Mas é possível também a gente evoluir com as nativas. Ao contrário, uma nativa nossa que produz mais fora do Brasil é a seringueira, por exemplo, que as sementes foram contrabandeadas e a Malásia fez melhoramento genético altamente produtiva. Então, temos que levar em consideração isso. Comparando nativas e exóticas, o que eu devo analisar? Qual que é o objetivo do sistema? Qual o local de implantação? Eu tenho mão de obra disponível? Existe uma cultura local, florestal? Qual que é a previsão futura de consumo, de disponibilidade desse material? E fazer o balanço entre o aspecto econômico e ecológico. Quais são as vantagens, né, os pontos positivos para as nativas? Elas estão adaptadas à região, elas são dali. Né? Existe um marketing, estou produzindo espécies nativas, né, associadas ao ambiente, e uma visibilidade positiva dos organismos ambientais internacionais, que eles têm uma visão, talvez xenofóbica, né, contra as exóticas. Quais são as desvantagens? Né? Não conheço nada da espécie, não tenho um cultivo. Quais são as pragas, quais são as doenças, disponibilidade de mudas. Essa é uma dificuldade grande. Nós estamos com um experimento para ser instalado agora, nós precisamos de 600 mudas de 5, 6 espécies nativas. Procuramos quase 10 viveiros. Difícil de encontrar. Então, às vezes que a gente encontra são mudas propagadas de semente com uma variabilidade genética muito grande, uma heterogeneidade. Então, isso é complicado. Né? O que tem contra também as nativas, né? Os modismos. De repente surge um iluminado, essa espécie vegetal produz muito, faz uma propaganda, as pessoas investem e depois, como não tem estudo, não se consolida. E depois contra as nativas. E o mercado, às vezes, é temporário. Né? Bom, e com relação às exóticas, né? Que exótica? Quando se fala em espécie florestal exótica, a primeira coisa que pensa, eucalipto. Segunda, pinos. E aí vem cedro australiano, mogno africano, outras espécies também. Então, quando eu vou falar das vantagens ou desvantagens das exóticas, eu tenho que pensar em cada espécie, né, o que acontece para cada um. Né? E o que contra? Elas podem se tornar invasoras. Algumas delas o mercado é desconhecido no Brasil, como, por exemplo, nós tivemos aí a questão de uns 10 anos, a teca. Você vai ficar milionário com teca, etc, etc. Né? Tem escala. Quem que produz no Brasil? Qual que é o mercado consumidor? Custa $5 mil o metro cúbico. Onde? Lá na Europa. Né? Então, algumas coisas assim, que você faz algumas contas, nós temos que pensar nisso. Consolidar o projeto. Né? Não tem produto registrado para praga, para doença. Né? Não tem especialista no país e podem apresentar falta de adaptação. Né? Acabei de falar da teca, ela vem da Indonésia, onde nós temos 2.000 milímetros de precipitação pluvial por ano. Se eu plantar no Cerrado, onde eu tenho 1.000, ela vai crescer 6 meses. Então, uma floresta que eu cortaria com 20 anos, vai demorar pelo menos 30 para cortar. Além de tudo, ela é sensível ao frio. São Paulo, Paraná, não posso plantar essas espécies porque a geada vai matar. Então, são coisas que têm que ser levadas em conta. Então, em resumo, né, as espécies potenciais ou aquelas consolidadas. Bom, uma espécie potencial é uma que pode vir a ter grande vantagem, uma perspectiva muito boa. Só que eu não tenho informações, então é potencial, é investir no escuro, ou com poucos dados, com poucas informações. Uma espécie consolidada, já se sabe tudo dela, tem muitas informações, etc, etc. Qual o risco? Ela é uma commodity. Eu não consigo agregar mais valor a isso. Então, tem que pensar os prós e os contras. Né? As potenciais. É possível ter um novo mercado, posso lançar novos produtos diferenciados. Qualquer produto, no seu lançamento, ele é altamente valorizado, depois ele reduz e atinge o valor de mercado. Né? Tem potencial para diferentes regiões e eu posso
nós podemos descobrir qualidades específicas de uma madeira não descoberta ainda e agregar valor a isso. Contra, de novo, desconhecimento silvicultural, dificuldade de multiplicação, de propagação. Por quê? Muitas vezes a propagação é por semente e nós temos a heterogeneidade genética das sementes. Então, uma árvore grossa, uma fina, uma alta, uma baixa, uma reta, uma torta, e eu tenho uma floresta heterogênea, ruim, né? Não tem pesquisa, são incipientes, não tem linha de financiamento, porque para ter um financiamento eu preciso ter uma perspectiva de retorno. Se eu não tenho estudos, eu não tenho essa perspectiva. Posso ter surpresas e desagradáveis no final do ciclo e o mercado é incerto, né? Aquelas espécies consolidadas, muito conhecimento, mão de obra especializada, cadeia produtiva conhecida, como é o caso do eucalipto e do pinus, produtos definidos, né, muito bem abordados na aula do Dr. André e do Vanderlei Porfírio. Facilidade de implantação, tem a tecnologia, temos empresas hoje especializadas em plantio de eucalipto, né, seleção e melhoramento genético de longa data, tem clone específico para clima, para região, para solo, né? E o comércio é certo, só que a rentabilidade é menor e o risco é menor também. Então, tem que associar risco e rentabilidade. As consolidadas, baixo valor de mercado, baixas inovações mercadológicas, não vai inventar um produto novo, né? E uma competitividade maior do mercado, porque como é de domínio amplo, né? A área plantada é muito grande também. E pensar no valor final do sistema. Quando eu falo em sistema silvopastoril, integração lavoura, pecuária, floresta, o que vai me render no final? Não é a árvore, não é o pasto isolado, é o conjunto. Eu tenho que levar em consideração isso, né? Postula-se iniciar com 600 árvores por hectare no sistema silvopastoril, né, de integração, e não passar de 180, 250 árvores ao final, né? Cada árvore vai produzir menos, vai produzir mais individualmente, só que menos por área, porque eu tenho menos árvores. Só que eu tenho outros produtos. Então, isso deve ser levado em consideração para se fazer a análise do sistema. Eu tenho outros produtos além da madeira, que são os produtos não madeiráveis, né? Espécies de múltiplo uso. Eu devo avaliar a receita desse subproduto, a da madeira, e definir de fato qual é o produto principal. Então, eucaliptos, existem alguns materiais que eu posso usar para óleo essencial. Pinos eu posso usar para resinagem, né? Seringueira, o objetivo principal é o látex. Só que ao final de 40, 50 anos do ciclo, já existem várias pesquisas na Malásia, eu posso ter para o mercado de madeira, móveis muito bonitos, né, a madeira, o corte, mas não vou plantar seringueira, né, para móvel, vou plantar para látex, devo equilibrar isso. É lógico que no caso de resinagem de pinos, eu tenho uma redução do crescimento da árvore de 20% a 30% quando eu estou extraindo resina. Compensa? O preço de mercado compensa? Né? Bem, e a definição de espaçamento e espécie vai depender da altura da árvore, se eu vou fazer desrama ou não, se a desrama é natural ou não, e do diâmetro da copa. Então não existe uma receita, eu tenho que fazer um arranjo, né? Tá, por isso essa figura, né? Pensando qual é o número de árvores em função do sombreamento, da altura e do que é o objetivo. Os modelos do sistema, eu coloquei aqui só para vocês lembrarem, para nós lembrarmos, porque ele foi exaustivamente abordado nas outras aulas. E em algumas outras ainda que virão, né? Então, se eu vou plantar linha simples, dupla, tripla, integração, a definição do sistema, né? E nós vamos escolher aqui nessa aula, estamos falando das potenciais outras espécies, outras árvores. E agora, então, eu vou falar de algumas árvores, algumas apenas, que têm potencial. A canafístula, que você já deve estar cansado de tanto ouvir falar dela, né? Que falei várias vezes na aula. O paricá, baru, cedro australiano, nim e o eucalipto, que é uma espécie consolidada que eu não vou falar porque todos os outros meus colegas já falaram, né? E os outros ainda irão falar. Canafístula é uma espécie nativa dos cerrados, aqui do Mato Grosso do Sul, ela é nativa. O corte seria com 9 anos, rendimento de 20 metros cúbicos por hectare por ano, isso num plantio puro, 1.200 árvores por hectare. Eu vou plantar 300, 600, eu tenho que fazer as contas. Lembrando o seguinte, 20 metros é muito ou é pouco? Eucalipto hoje produz de 30 a 40. Então, está produzindo um pouco, metade do que produzia eucalipto, né? É uma pioneira, cresce rápido, é uma leguminosa, então ela fixa nitrogênio, tem o desenvolvimento retilíneo, né? Então dá um fuste
bem acabado, rebrota após o corte, que é uma vantagem que eu posso fazer manejo de rebrota, tem boa sobrevivência em pastagem, é tolerante à seca e a madeira é de boa qualidade. Então, é uma espécie que o nosso grupo que trabalha, que pensa em nativas, vê como bom potencial. Aí aquela foto que vocês já viram no início da aula, da canafístula com 5 meses de idade, né? Uma outra espécie é o paricá, também chamado de pinho cuiabano, né? É o Sclerozobium amazônico, é nativo da Amazônia, também é leguminosa, tem um crescimento rápido, tem boa desrama natural, eu diria excelente, como nós vamos ver na próxima foto, né? Tem o crescimento é monopodial, perfeito, né? Rebrota após o corte, tem boa sobrevivência no campo, só que a madeira é mole e leve. Então, quais seriam outros usos? Pensa, vou plantar para qual uso? Rende 37,5 metros, 38 metros por hectare, mais que eucalipto, por hectare por ano, corte com 5 anos. Né? Então, nós temos aqui uma foto do paricá com 18 meses, a foto à esquerda, né? Que a gente pode observar retilínea, houve a desrama, né? E na foto à direita a gente vê uma outra árvore que teve uma bifurcação, então ela é monopodial, mas se tiver alguma praga que comer o meristema apical, ela vai bifurcar e não vai dar uma boa madeira, mas um crescimento excelente. E aquela preocupação de que quanto tempo devo deixar a área reservada, isolada, para colocar os animais, nesse caso é bem menos tempo que as outras espécies, né? O baru, ou cumbaru, é uma leguminosa também, tem um crescimento um pouco mais lento, né? É excelente a madeira, o corte seria com 20 anos, então para longo prazo, daria em torno de 7 metros por hectare por ano. Tem um colega da empresa estadual de pesquisa aqui do Mato Grosso do Sul que está trabalhando, ele já identificou alguns materiais que têm um crescimento bem rápido, mas nunca foi feita pesquisa de seleção de materiais de baru, né? É pioneira leguminosa, madeira de excelente qualidade, boa sobrevivência ao campo. Tem uma colega que trabalha comigo que ela disse, inclusive, que a plantinha é difícil de matar, porque você corta, ela rebrota, né? E tem multiplicidade de uso, como a gente já viu daquele assentamento da Lucia. Então, uma árvore excelente, eu posso produzir licores, aí tem a canjiquinha, que é a amêndoa, né? É uma excelente amêndoa, é exportada hoje, de alta qualidade, de óleos ácidos graxos de alto valor, né? Então é um produto diferenciado para nicho de mercado de alto valor agregado. Esse produto é de assentamento de mão de obra familiar, cultivo orgânico, você consegue atingir um nicho de mercado bem interessante. E depois de 20 anos, uma madeira de ótima qualidade. Cedro australiano é uma exótica, né? Está se falando muito dessa espécie aqui no Brasil, o corte seria com 12 anos e produziria 12 metros por hectare por ano. Né? Então, ao corte, 150 metros cúbicos por hectare ao final do corte. Como o próprio nome diz, né? É australiano, então é uma exótica, veio lá vizinho do eucalipto, né? Crescimento rápido, monopodial, as sementes são importadas, esse é um problema, né? E a gente tem heterogeneidade das sementes, a madeira é de boa qualidade, tem necessidade de poda e às vezes de desrama, a gente vai ver na foto que nesse plantio que eu visitei, não tem uma retenção de galhos, né? Só que ainda está em estudo, a gente não tem informação nenhuma, não é uma espécie consolidada, né? Então, é um plantio de cedro australiano com 2 anos de idade, foi feita a desrama e no subbosque, esse produtor tinha abacaxi. É uma área pequena, uns 2 hectares, né? Muito bem cuidado, por sinal, né? Então, uma outra foto na parte que não tinha abacaxi. Plantio 3x2, então você, né, praticamente com 2 anos não tem nenhuma vegetação no subbosque, né? Grevilha é uma outra espécie, a Embrapa Florestas tem seleção, lançou cultivar, né? Ela é para climas mais frescos, mais amenos, né? Essa é uma foto do colega Vanderlei Porfírio lá da Embrapa Florestas, dá um excelente material, né? Crescimento monopodial, também tem um bom potencial, mas é específico para a região do país. O ninho indiano, também, né? O nome indiano, exótica, tem crescimento rápido, sistema radicular profundo, tolera a seca, madeira dura e pesada e também de múltiplo uso. E no mercado a gente encontra muito óleo de ninho com função inseticida, repelente, né? Que é para extração desse produto. Seria um produto não madeireiro, para uso antes da colheita da floresta. Alguns exemplos, né? No Paraná,
Braquiária brisanta com nogueira pecan e gado. No período em que as nozes vão cair, coloca uma super lotação, pasteja, rente e colhe as nozes no chão. E depois deixa os animais pastarem de novo. Então é uma forma de uso. Coqueiro com gado. Há uma certa ressalva nessa combinação. Por quê? O coqueiro ele é uma monocotiledônea, os capins, as nossas gramíneas são monocotiledôneas, então eles exploram o mesmo volume de solo. Então só é possível no lugar onde você tem uma boa disponibilidade de chuva, que não vai ter competição entre as duas espécies, né? Uma outra palmeira e pastagem, que a gente pode ver também, né? Foi abordado em outras aulas a questão do uso de pinos, né? O pinus tem um crescimento muito lento e uma das possibilidades de uso é o que a gente vê aqui. Em pastagem, aquela seta vermelha mostra uma cerca elétrica dos dois lados, isolando a linha. Eu vou colocar uma linha a cada 20, 25 metros e numa propriedade pequena, de gado de leite, que eu tenho pastejo rotacionado, eu posso já fazer isso nas divisas de cerca elétrica. É mais uma possibilidade. Bem, está quase finalizando, né? Fazer uma resenha, né? Que eu vou colocar árvores e animais, vai haver interações. E quais seriam essas interações? Nós temos já, né, de domínio científico, um conhecimento considerável dos efeitos climáticos e as implicações das árvores nos animais, porque melhora a condição do animal, sombra melhora a produção dos animais. Só que falta o estudo de comportamento do animal sobre as espécies nativas, a gente tem muitos estudos sobre as espécies exóticas, praticamente sobre o eucalipto. Quais as transformações das forrageiras na sombra dessas árvores, vai produzir mais, vai produzir menos, né? E os estudos das interações entre as espécies precisam avançar. A gente não tem muita confiança, né? Por quê? Porque não tem uma informação científica consolidada, sólida, né? Bem, voltando a falar da escolha da árvore, tudo aquilo que eu falei na aula até agora tem um aspecto adicional que está ressaltado nesse slide, que é a legalidade da exploração. Espécies nativas, para explorar, eu preciso ter licença ambiental, tenho que comunicar o plantio. Cada estado brasileiro tem uma legislação específica, né? Tem a legislação federal. As legislações estaduais elas podem ser mais restritivas que a legislação federal. Tem algumas espécies que não podem ser plantadas fora da região de origem. Tem espécies que são protegidas por lei que não podem ser cortadas. Se você plantou e não pode ser cortada, isso tem que procurar a legislação, né? De uma maneira genérica, eu não posso dizer nada a não ser consulte a legislação do seu estado. Aqui no Mato Grosso do Sul, o plantio florestal tem que ser comunicado ao órgão ambiental. Você comunicou que plantou e depois, dependendo da espécie, você tira a licença de corte. Para finalizar, então, o que nós temos que pensar? Eu devo investir, gastar mais tempo, mais recurso financeiro no projeto. Pensar qual a espécie, qual o mercado, todas aquelas considerações. Não estou pronto, não estou seguro. Aguarde mais um tempo para avançar com segurança. Eu não sei, quem sabe, procuro, ligo, faço uma consulta, visito quem já plantou essa espécie que eu quero plantar. Quais são os problemas, quais são as dificuldades, o que você está observando. Eu penso assim, não queira ser esperto, vou plantar sozinho, não contar para ninguém que eu vou ficar rico sozinho. Não é por aí. Então, a informação tem que ser confiável. Cuidado com novas espécies. Tem uma espécie aqui, essa que você plantou em 5 anos, você está rico. Dá R$1 milhão por hectare em 5 anos. Quem já plantou? Quem você viu? Então, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. E sempre buscar informações. O objetivo era, então, mais do que trazer informações para vocês, era trazer dúvidas para que vocês reflitam com a realidade de vocês, no ambiente de vocês e possam, a partir daí, tomar a decisão. Pessoal, então é isso. Muito obrigado e até uma próxima.